Queridos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O irmão César Cristóvão aqui falando. Sejam bem-vindos à Escola Teológica do Avivamento, o ETA. Eu estou aqui hoje para contar um pouco da história desta escola, deste projeto. Eu creio que Deus ele tem feito grandes coisas, tem feito nós chegarmos a lugares que nós nunca imaginaríamos chegar. Eu começo esse vídeo falando que vale a pena sonhar, e vale a pena sonhar quando os seus sonhos eles estão alinhados com os propósitos de Deus para a sua vida. Eu nunca imaginaria que chegaríamos até aqui. Este ano de 2026, a Escola Teológica do Avivamento, ela completará 5 anos. 5 anos de muita luta, 5 anos de ensino, 5 anos de avivamento, 5 anos cuja a gente vê a mão do Senhor operando. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, com 12 anos de idade, eu fiquei com uma sede muito grande de pregar, de aprender a palavra de Deus. Eu lembro que eu me converti 23 de julho de 2016, e na segunda-feira, isso foi um sábado, na segunda-feira eu já estava participando de um discipulado ministrado pelo nosso pastor, na época, na Assembleia de Deus, e o discipulado era sobre soteriologia, a doutrina da salvação, e aprendemos ali sobre a natureza da salvação, sobre a salvação em Cristo, sobre a graça, e isso fez com que nós nos alicerçássemos na palavra, na igreja, e também as escolas bíblicas dominicais, todos os domingos pela manhã, as nossas lideranças dos departamentos que nos deram uma assistência muito boa, nos abraçaram. Eu nunca fiz parte de um conjunto de crianças, mas de adolescentes, sim. E foi um momento incrível, pois foi num conjunto de adolescentes que Deus ele começou a nos levantar. Foi num conjunto de adolescentes que Deus começou a tratar conosco algumas coisas. E foi num conjunto de adolescentes que Deus me deu sede pela palavra, sede pela chamada que Deus já tinha projetado para minha vida, mas eu nem imaginava. Achava que era somente uma vontade minha mesmo. E hoje temos visto Deus ele desenvolvendo isso em nós. Algo que ele já havia projetado, entendeu? Eu creio quando a palavra de Deus diz que o Senhor deu o profeta às nações, o profeta Jeremias, antes mesmo que ele nascesse. Nós sabemos que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e eu creio que Deus ele tem grandes coisas para fazer através de um jovem, de um adolescente, de uma criança, de um irmão, de uma irmã, que esteja disposto a se entregar para que Deus use como um instrumento poderoso nessa geração. E eu comecei a pregar na minha escola, entendeu? Tive muitas dificuldades, tive que sair da escola, mudar para outra, e eu lembro que a gente se preparava para dar saudações nos cultos, e eu lembro que a gente se extravasava, a gente se entregava com aquela sinceridade para pregar, isso com 12 para 13 anos de idade. Eu olhava para o meu pastor, que também era um pregador itinerante, e dizia: Senhor, eu quero ser usado como ele. Eu quero ter a mesma unção. Eu quero ter uma história como a história dele. Uma história que inspire as pessoas. Eu quero ajudar a minha geração. Esse sempre foi o meu desejo, esse sempre foi o meu lema. Senhor, eu quero ajudar a minha geração. Eu quero ajudar os crentes da minha geração. Senhor, eu quero poder do teu Espírito Santo. Eu busquei o batismo com o Espírito Santo de 2016 até 2022, quando eu recebi o poder do Espírito Santo, o revestimento de poder. Houve um acontecimento em 2019, eu sempre quis ser um referencial para alguém. Eu sempre quis, como eu bem falei aqui, eu sempre tive esse objetivo de ajudar outros jovens e adolescentes a se desenvolverem, a se firmarem na palavra. Em 2019 aconteceu algo que eu não posso deixar de contar aqui. Em 2019, uma irmã que foi uma das minhas primeiras dirigentes, uma das pessoas que me abraçou quando eu me converti no conjunto de adolescentes, o Heróis da Fé. Essa irmã, ela perdeu o seu filho mais novo. E eu tinha um apego muito grande, pois é uma família que nos abraçou desde antes de a gente ser crente. Quando a gente chegou do Rio de Janeiro, em 2009, foi uma das primeiras famílias que tivemos contato e uma amizade boa. E eu lembro que
eu cheguei da escola pela manhã, deitei um pouco para dormir, e quando eu acordei eu vi os status de uma amiga minha no WhatsApp com a foto da criança, do garotinho, do filho da irmã, e eu fiquei sem acreditar, porque a gente congregava junto, e depois eles saíram para congregar na igreja onde eu congrego hoje, e essa irmã congrega também, até hoje com sua família. Eu lembro que todas as vezes quando eu estava na portaria da outra igreja, eles passavam indo para um culto no domingo, e ele vinha correndo com seu irmão, e fazia questão de ir lá na porta e me abraçar. Irmão Cezinha, Pai do Senhor, me dava um abraço, junto com o irmão dele, que é meu aluno. E eu lembro que foi uma dor muito grande, tanto para a família, quanto para os amigos, os irmãos em Cristo, as igrejas. E a gente às vezes não entende, né? Porque acontece tais coisas. E eu lembro que a gente foi para Queimadas, e quando a gente voltou de Queimadas nesse dia, o conjunto tinha ido sido convidado para louvar na Assembleia de Deus em Queimadas. Quando a gente volta, eu chego lá no velório, muita gente, e quando é por volta das meia-noite que eu consigo entrar, eu vou lá até a irmã e dou um abraço nela, deixo as minhas condolências, e ela falou algo que mudou a minha vida, que impactou aquela noite e fez com que eu nunca mais me esquecesse. Ela falou: ele queria ser como você. Uma criancinha. E ela falou isso: ele queria ser como você. Ele subia, quantas vezes ele via você dando uma saudação na igreja e tal, e chegava em casa, subia na mesa e ficava te imitando: ó, mãe, o irmão Cezinha prega assim, ó, e dizia que queria ser como você quando crescesse, e aquilo impactou. Eu saí lá pra fora e chorei tanto, porque eu sempre tive esse desejo, essa vontade de que as pessoas olhassem para mim e vissem Cristo, que olhassem para mim e glorificassem a Deus pela minha vida. E quando quando eu soube que eu fui uma referência para alguém, para uma criança, e que essa criança desejava ser como eu, mas nunca pôde ter essa oportunidade, pois Deus a chamou, está com Deus, aquilo me impactou. Eu não podia parar, eu não podia retroceder. Um momento triste, mas que fez com que eu me levantasse mais forte, me motivou a continuar. Se ele queria ser como eu, se uma criança queria ser como eu posso ajudar minha geração. Eu posso influenciar outros. Eu posso ser bênção na vida de outras pessoas. E em 2020 nós viemos congregar na Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E a gente começou a fazer teologia. Nosso pastor Elias, nos motivou. Começamos a fazer teologia pelo Instituto Bíblico Ebenezer, um instituto de teologia fundado pelo pastor Paulo Leivas Macalão, fundador das Assembleias de Deus Ministério de Madureira. E nisso a gente foi se aprofundando teologicamente. Eu já pregava desde os meus 13 anos, mas na época eu tinha 16 para 17 anos quando eu comecei a fazer teologia, e foi algo que foi um divisor de águas no meu ministério, pois o aprofundamento teológico, o conhecimento da palavra, ele ajuda muito para o seu desenvolvimento como pregador, entendeu? Porque é aquele negócio, você tem que saber e crer o que você está falando, as fontes daquilo que você está falando, o contexto, tudo que você está falando, é necessário que você tenha uma base sólida para falar e expor a palavra. Cremos sim, com certeza, entendeu? Que Deus, ele traz uma direção, mas nós devemos fazer a nossa parte. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que pisou, o líder do cristianismo, podemos dizer assim, ele, pós-Cristo, ele foi um dos maiores mensageiros, pregadores, apologetas da palavra. Mas ele era um homem que se dedicou ao estudo, que se dedicou a estudar as Sagradas Escrituras, e teve também uma graça de Deus, uma direção, um enchimento do Espírito Santo, quando ele se converteu, quando o Senhor Jesus o chamou para a sua obra. Então,
esse sempre foi o equilíbrio da nossa escola. Busquem a graça, busquem o poder, mas procurem buscar o conhecimento também, pois o conhecimento da palavra, ele é necessário, assim como o poder do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo é também necessário. Tem que haver um equilíbrio, entendeu? É como a oração e a palavra, entendeu? Se complementam e assim a gente foi crescendo. Em 2021, na verdade, houve um retiro espiritual com os jovens da nossa igreja, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Matipó, em Massaranduba, Paraíba. Eu creio que Deus tinha tantos propósitos, seus desígnios, que eu fui escolhido para estudar o livro de Oséias, ajudar os outros rapazes, a equipe dos meninos, que ia haver uma gincana neste retiro, e os meninos se reuniram para estudar, e eu recebi na minha casa esse pessoal. Eu tinha bíblias de estudo, tinha já alguns poucos livros, poucos mesmo, comparado ao que eu tenho hoje, ao que eu adquiri hoje, e comecei a estudar o livro do profeta Oséias com eles, para a gente se preparar para a gincana, e eu lembro que foi muito bom, porém nem todos podiam vir para minha casa, e eu comecei a fazer chamada de vídeo com os demais, para estudarmos os capítulos do livro do profeta Oséias, e assim foi começando aos poucos. E eu lembro que um rapaz, por nome Eduardo, ele vai falar numa dessas chamadas de vídeo que nós fizemos: irmão César, seria muito bom que depois que passasse o retiro, nós continuássemos fazendo chamadas de vídeo, estudando a palavra de Deus e tal. E isso foi muito bom. Isso me motivou, entendeu? Isso me motivou. E nós tínhamos um grupo também, entendeu? Onde um amigo meu, uma pessoa que eu ganhei para Cristo, ele fazia parte. E nessa época a gente começou a criar, a movimentar. E eu pus o nome Escola Teológica Doutrinária. Escola Teológica Doutrinária. E o que acontece? Depois que passou o retiro, a gente continuou fazendo as chamadas de vídeos. E eu sentado com um amigo meu, o irmão Ricardo, diácono da nossa igreja, e a gente conversando e eu contando para ele o meu sonho, o meu projeto, e ele disse: cara, eu tô contigo nessa. E eu disse: cara, o nome é Escola Teológica Doutrinária. Já tem um grupo no WhatsApp, já tem um pessoal, e o nome vai ser Escola Teológica Doutrinária. Aí ele fez: a gente é pentecostal, a gente é assembleano, e tu gosta muito do Marco Feliciano, né? O nome da igreja do pastor Marco Feliciano é Assembleia de Deus Catedral do Avivamento. O ministério do Marco Feliciano é um ministério de avivamento, entendeu? O ministério dele, as suas pregações, e a gente conversando nessa noite sobre isso, e ele disse: cara, por que tu não bota, como somos pentecostais, somos assembleanos, coloca o nome Escola Teológica do Avivamento, o ETA. E eu gostei desse nome, em concordância, nós colocamos esse nome. E eu lembro que eu viajei e eu encomendei a minha amiga, uma irmã, que é secretária da nossa igreja, eu encomendei a ela: tinha como você criar uma logo para minha escola? E eu disse: a sigla é ETA, ETA, Escola Teológica do Avivamento. Tinha como você criar um logo e tal, original para minha escola? E eu lembro que no Rio de Janeiro, na minha viagem, em 2021, ela criou e mandou. Fiquei muito feliz. É o logo da gente, a nossa marca. E eu lembro que eu tive 2 sonhos nesse período da viagem. E esse sonho, eu estava numa roda com muitos jovens, entendeu? Um grupo de jovens, era como se fosse um debate teológico. E ali havia muitos jovens e ambos estavam discutindo, conversando, debatendo sobre a palavra de Deus. E uma moça no sonho falou sobre um assunto e perguntaram: onde você aprendeu isso? Questionaram ela no sonho. E ela disse: aprendendo uns com os outros e formando pregadores ousados e cheios do Espírito Santo. Eu aprendi isso na Escola Teológica do Avivamento. E eu tive por 2 vezes esse sonho. E eu senti a direção de Deus nesse momento, quando eu tive esse sonho. Nós começamos a trazer o pessoal para as aulas online, começamos a fazer aulas online. Os nossos alunos, assim, de forma assim, de início, foram o pessoal que já estava no grupo, alguns amigos meus, depois os adolescentes da minha igreja, da igreja que nós congregamos, entendeu? Alguns bem novos. A gente fazia aula de manhã no sábado, pelo Google Meet, e depois disso eu me tornei líder dos adolescentes do departamento local da igreja, e eu falei com o meu pastor, o pastor Elias, que foi um instrumento poderoso na minha vida, nessa questão do meu desenvolvimento teológico e da minha escola. E eu disse: pastor, eu posso fazer aulas presenciais nas salas lá da igreja?
E ele disse, fica à vontade, irmão César, apoiou. E começamos as aulas presenciais, e assim a escola foi crescendo, entendeu? Em 2022, com um ano, estava se aproximando um ano, pois quando nós fizemos o grupo, começou no dia 11 de agosto de 2021, nós iniciamos a Escola Teológica do Avivamento, e estava prestes a completar um ano, 2022, e eu me reuni, criamos uma diretoria, eu, o diácono Ricardo como meu vice-presidente, cofundador da escola, o irmão Vitor, a irmã Wellen, a irmã Eduarda, e nós sentamos, eu lembro até hoje, aqui na área da minha casa, a irmã Wellen, o irmão Vitor e o irmão Ricardo, um dia chuvoso, a gente sentou e conversou, vamos fazer algo? Vamos fazer um culto de ação de graças por um ano da escola e tal, pelos alunos, vamos reunir todo mundo, vamos chamar todo mundo, vamos reunir, vamos fazer um culto. E aí surgiu a Conferência Teológica do Avivamento, a Conferência do ETA, e nós decidimos fazer uma conferência onde nós traríamos pregadores, teólogos para falar da palavra de Deus, para pregar, para palestrar, entendeu? Fazendo esse rodízio, e deu muito certo, nós marcamos a conferência, falamos com o nosso pastor, foi realizado num domingo, lembro até hoje, num domingo, no dia 21 de agosto de 2022, nós realizamos a primeira conferência teológica do Avivamento, entendeu? Aonde nós trouxemos muitos amigos, pregadores, aonde Jesus derramou, batizou com o Espírito Santo, concedeu dons espirituais, e neste mesmo ano de 2022 foi o ano que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E em 2023 nós fizemos a segunda conferência teológica, que foi no dia 19 de agosto, Deus abençoou, Deus batizou pessoas com o Espírito Santo, Deus salvou, e em 2023 nós não tivemos, em 2024 não tivemos a conferência, entendeu? Não tivemos, mas em 2025 nós fizemos, ano passado, a terceira conferência teológica do ETA. E este ano, dia 28 e 29 de agosto, nós faremos a quarta conferência teológica do Avivamento. Em 2021 foi a primeira conferência, no dia 21 de agosto. Em 2023, no dia 19 de agosto, foi a segunda conferência. Em 2025, no dia 31 de agosto, foi a terceira conferência teológica, e esse ano nós vamos fazer 2 dias, na sexta, na abertura, 28 de agosto, abertura sexta-noite, e no sábado, tarde e noite, no dia 29 de agosto, faremos também a conferência, e assim Deus, eu creio que Ele está nessa direção. E também neste ano teremos a quarta conferência, mas a nossa escola estará fazendo 5 anos, completando 5 anos da Escola Teológica do Avivamento, entendeu? 5 anos aí, rumo a metade de uma década já estaremos chegando. Então, em nome de Jesus, daqui a alguns anos, estaremos chegando aos 10 anos, se assim Deus permitir, se Cristo não voltar para nos buscar. Então, eu creio que tudo isso é a mão de Deus. Tudo isso é a mão de Deus. Deus, Ele pôs esse desejo no meu coração quando eu tinha 12 anos de idade. Senhor, eu quero ser um profeta nessa geração. Eu quero ser um pregador. E Deus foi trabalhando na minha vida, foi me transformando, foi me libertando de muitas coisas, foi colocando pessoas de Deus no meu lado, amigos, líderes, pastores. E teve esse caso do menino, que foi uma motivação muito grande, porque se eu conseguir inspirar, ser uma referência na vida de uma criança, quem dirá na vida de homens, mulheres, jovens e adolescentes, o que eu não poderia fazer? E uma frase que marca a minha vida é a frase que o meu pastor, o pastor Elias, sempre falou: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um jovem cheio do Espírito Santo. E hoje, pela graça de Deus, sou formado em teologia, entendeu? Em nome de Jesus, ainda esse ano ou para o ano, eu estarei fazendo o meu bacharel em teologia, e tenho passado teologia para todos os meus alunos, para todos aqueles que eu
ensino, mentoreio e tal. E a Escola Teológica do Avivamento tem chegado a lugares, né, que a gente nem imaginaria que teria esse crescimento. Muitas pessoas conhecem, muitos pregadores conhecem e apoiam esse evento. E eu creio que a mão do Senhor está aí. E o que resume, eu pus um lema, entendeu? O ETA, ele abraçou o lema, que é o lema da minha vida, o lema do meu objetivo, do meu sonho lá atrás. Avançar, crescer e expandir. Este é o lema da nossa escola. Avançar, crescer e expandir. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que o Senhor levante pessoas que amem essa obra. Que o Senhor continue nos usando como seu instrumento. Que o Senhor continue levantando meninos, jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres comprometidos com a sua palavra e que desejam um verdadeiro avivamento, que desejam experimentar o poder do Espírito Santo e se aprofundar nas Escrituras, para serem defensores das Escrituras em suas igrejas, congregações, convenções, mestres na palavra, profetas nessa geração. Que o Senhor vos abençoe. Essa é a história da Escola Teológica do Avivamento.